Eu quero falar com você hoje o seguinte: obediência é tudo. Este é o tema desta manhã. Eu espero que o Senhor nos leve a uma compreensão ainda melhor das Escrituras Sagradas nesta manhã, para sermos por Ele, na revelação do Espírito, grandemente abençoados, e que o poder dEle, que o Espírito dEle flua do nosso interior como rios de água viva. Lucas capítulo número 24, a palavra de Deus diz que Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus, pela glória de Deus, e durante 40 dias ele permaneceu aqui na terra, e nestes dias, neste tempo, ele andou com os discípulos, se revelou aos discípulos, ceiou com os discípulos, e enfim, trouxe instruções para os discípulos, mandamentos, ensinos e tudo isso. Mas a Bíblia nos relata em Lucas 24, olha que interessante, que depois que Jesus abriu o entendimento dos apóstolos, versículo 45, diz que eles compreenderam as Escrituras. E então Jesus trouxe-lhes esta revelação e disse-lhes: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Versículo de número 49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Qual que era a promessa do Pai? A promessa do Pai era que Jesus Cristo iria derramar sobre os homens o Espírito Santo de Deus. Isso está em todo o Velho Testamento. Se você conferir as Escrituras depois, você vai ver que Deus está prometendo que ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E então Jesus vem, se você ler lá em João capítulo 7, a partir do versículo 37, você vai ver que o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. E então Jesus diz aos discípulos dele: vocês vão voltar, vocês vão ficar em Jerusalém, vão ficar esperando, vocês estão aqui no monte, mas vocês vão voltar para Jerusalém, fiquem lá, esperem lá o meu chamado e o meu ordenar. Eu vou ordenar, eu vou chegar nos céus, vou ser recebido pelo Pai, assentar-me à destra dele, à direita dele. Depois que eu fizer isso, ele vai me dar a promessa do Espírito Santo, e eu vou derramar a promessa que ele fez na vida de vocês, sobre a vida de vocês. Então, quando Jesus chega nos céus, está lá nos céus, ele vai então receber do Pai a promessa do Espírito Santo para derramar. Quando eu disse obediência é tudo, então, só reforçando aqui, versículo 49, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Peço-lhe a gentileza de abrir em Atos, capítulo de número 1, eu não sei se eu já falei com você, mas Lucas, além de escrever o evangelho que recebe o seu nome, Lucas, também é o escritor de grande parte de Atos dos Apóstolos. Atos são atitudes, são ações, são a vida dos apóstolos depois da ressurreição de Cristo. Então é isso que é Atos dos Apóstolos, são as atitudes, as ações dos apóstolos que Lucas vai tratar e vai retratar agora. E ele diz assim: em meu livro anterior, se referindo ao Evangelho de Lucas, é isso que ele está dizendo. Ó Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então você pega Lucas e você vai ver tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia em que foi elevado aos céus, porque Jesus, diante dos discípulos, né, ele pôde experimentar e pôde passar isso para os discípulos. Ele foi elevado aos céus depois, olha só, de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, como eu disse aqui, naquele período, ele deu instruções, ensinos. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Já lemos isso lá em Lucas 24. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então veja bem, depois da ressurreição de Cristo, ele ficou aqui nessa terra 40 dias, convivendo, relacionando-se com os seus discípulos. Gente, que experiência tremenda, maravilhosa. Imagina que coisa
que impacto isso para a vida dos discípulos. Então, eles estavam desanimados, frustrados, já sem expectativa, e de repente Jesus não só ressuscita, não só aparece a eles, não só ceia com eles, não só abre-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, mas fica 40 dias com eles aqui, ministrando, abençoando. Isso é maravilhoso. Não sei o quanto isso impacta a sua vida, mas a minha, isso me deixa assim, de forma muito prazerosa, saber que Ele esteve aqui entre nós depois da sua ressurreição. A gente não percebe isso, mas é um valor maravilhoso. 40 dias ensinando, ministrando, dizendo: olha, vocês vejam que o poder de Deus me foi dado, a autoridade nos céus, na terra. Eu agora vou para o Pai. Ele está preparando os discípulos. Mas ele disse: vocês precisam ficar em Jerusalém. Então, quando eu falo assim, obediência é tudo, é porque obediência é tudo. Por isso que Jesus falou: esse negócio de falar que me ama e não guarda a minha palavra, isso é religiosidade, isso é falsidade, isso é hipocrisia. Vamos sair fora disso, gente. O negócio de falar que é crente, mas que não obedece a Deus, falar que é cristão, mas que vive na gandaia, vive na promiscuidade, vive na impiedade, na iniquidade, vai nascer de novo, seu crente carnal. Larga de ser falso, larga de ser superficial. Amo você, mas vou te falar, hein? Você precisa de nascer de novo, morre para a velha vida, senhor. Tome posse da sua nova vida em Cristo Jesus. Então Jesus falou o seguinte com eles: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Naqueles 40 dias Jesus foi ensinando para eles: olha, vocês não vão sair, vocês vão ficar buscando ao Senhor, vocês vão me esperar, vocês vão se reunir. Então a Bíblia vai nos dizer agora, versículo número 9: tendo dito isso, elevado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, meu irmão e minha irmã, você que está focado nas coisas da terra, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, aqueles que foram ressuscitados com Ele devem buscar as coisas do alto, as coisas de cima. Esse negócio de ficar olhando aqui para a terra, você vai perder a volta de Cristo, hein? Quem fica ocupado com as coisas da terra vai perder as coisas do céu. E quem perder o tempo, o time, para ficar bacana, né? Quem perder o time do céu dançou, ficou, não entendeu as coisas do reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as outras nos serão acrescentadas. Não se preocupe com comer, com beber, com vestir. Olhe para as aves dos céus. É por isso que eu gosto de estar aqui nesse lugar maravilhoso. Hoje pela manhã nós estávamos aqui 6 e pouca da manhã, vendo alguns pássaros ali, numa área ali, ciscando. Não plantaram nada, não fizeram nada, aqueles passarinhos maravilhosos, tudo cantando aqui em volta. Aí eu fico vendo os carcará passar aqui atrás, caçando cobra, não fizeram nada. Deus provê tudo para eles. Aí eu olho as plantas, as árvores, as mudas. Nós aguamos aqui uma grama, as árvores aqui, 6 meses na mangueira, aguando. E aí, eu ficava lá mais ou menos. De repente, Deus enviou as chuvas. Tudo floresceu, brilhou, as flores, tudo chegou, os frutos, tudo maravilhoso pela provisão dos céus. Então deixa eu dar uma notícia para você: por mais que você e eu façamos, é Ele quem traz toda a provisão dos céus, é Ele quem traz tudo o que nós precisamos, é Ele quem supre todas as nossas necessidades. Não adianta você e eu buscarmos, investirmos o nosso tempo, nossa energia, nossas forças nas coisas desta terra, porque estas coisas passarão, céus e terra passarão, a minha palavra permanecerá. E a minha palavra é essa: você não fique buscando as coisas da terra, olhe para os céus. O mesmo Jesus que foi elevado aos céus, Ele voltará dos céus, mas Ele não voltará para tratar com o pecado, Ele voltará para buscar aqueles que foram libertados do pecado pelo poder da sua palavra e da sua vida, pelo poder do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição.
Se você entendermos isso, a nossa vida deve ficar um pouquinho mais leve. Olhe para as aves dos céus, olhe para as flores do campo, elas semeiam, elas não fazem nada, elas não tratam nada, elas são providas por Deus. Olhe para a natureza e lembre-se que o Deus que criou todas as coisas, Ele criou você, Ele planejou você, Ele tem um propósito para a sua vida antes da fundação do mundo, antes de criar a terra, os céus, os pássaros, as aves, a natureza. Antes de criar tudo, Deus já pensava em você e tem um propósito, um plano perfeito para a sua vida. Aí Ele disse para os discípulos e diz para você e para mim: fique até que você seja revestido com o poder que vem do alto. Fique. Vida cristã sem ser transbordante, cheia do Espírito Santo, é vida vazia. É vida que não leva a glória de Deus, é vida que não expressa a glória de Deus. É por isso que tem muito crente que, apesar de não ser carnal e estar salvo, não frutifica como poderia frutificar. Este é o ponto, meu irmão. Então Jesus diz: vocês fiquem lá. Então a Bíblia diz em Atos capítulo 1, no versículo 12: eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando eles chegaram em Jerusalém, está dizendo a Bíblia em Atos capítulo 1, versículo de número 13, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes naquele aposento ali Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles, olha a obediência é tudo. Meu irmão, vou repetir para você, hein? Obediência é tudo. Pega a sua vontade, pega seus desejos e diz assim: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Senhor, o meu coração, o meu sentimento, as minhas emoções não estão de acordo com os sentimentos de Jesus. Por isso, tira estes, os quais eu rejeito pela vida de Cristo e pelo Espírito Santo, e estabelece na minha vida os sentimentos que houve em Cristo Jesus, porque é isto que a Bíblia diz: que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. E então estavam eles, versículo 14, todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então está aqui, irmãos, é o que a Bíblia diz. Especificamente, com a mãe de Jesus e com os irmãos dele. Então depois você vai lendo, tem a escolha do novo discípulo, por causa de Judas, que saiu, e diz a Bíblia no capítulo 2 de Atos. Se você não anotou, anote aí: obediência é tudo. Obedeça e a bênção de Deus virá sobre você. Obedeça e a vontade soberana de Deus se estabelecerá na sua vida. Obedeça e a glória de Deus resplandecerá na sua vida. Obedeça. Obediência é tudo. Obediência é tudo. Mais vale obedecer do que sacrificar. Sacrifício e ofertas não quiseste, disse Jesus. Corpo me preparaste. E ele veio e ofereceu-se a si mesmo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. Obediência é tudo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. O que Jesus mandou? Vocês vão ficar reunidos, vocês vão esperar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que eles fizeram? Se reuniam. Com quem? Com todos os discípulos, mais Maria, mãe de Jesus, mais os irmãos de carne, de sangue deles, porque Maria teve sim outros filhos, como diz a Bíblia, com José. E então a palavra de Deus está dizendo que em obediência, preste atenção, meu irmão, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ali é novo nascimento, ali é a revelação da palavra de Deus. Abriu-lhes o entendimento, compreenderam, obedeceram, compreenderam, se submeteram em obediência, Deus é glorificado, Deus é louvado.
É isso que Deus espera, meu irmão, minha irmã. Às vezes você e eu estamos querendo fazer muita coisa, Deus falou assim, não, só me obedeça. Eu estou falando com você assim, ó, eu amo aqueles que me buscam, eu amo aqueles que me adoram de todo o coração, em espírito e em verdade. Eu procuro esses adoradores, enquanto muitas pessoas, lá vou eu de novo, enquanto muitas pessoas estão tocando no altar, se desesperando para adorar a Deus, e geme, por isso que entra essas músicas melancólicas aí, Deus me livre, eu já estou falando com a nossa turma na comunidade, eu quero é festa, júbilo, celebração, de tristeza e de choro, basta a noite, meu irmão e minha irmã, na congregação dos santos, eu quero ouvir barulho de júbilo, de festa, de louvor, de vitória, eu quero ouvir o triunfo da glória dos filhos de Deus, e aí as pessoas ficam gemendo para alcançar Jesus. Uma força, para com isso, meu irmão. Deus procura os adoradores, os verdadeiros que adoram Ele em espírito e em verdade. Obediência é tudo. Para Deus vale muito mais o nosso obedecer do que o nosso sacrificar. Tem gente que quer comprar salvação oferecendo ofertas e sacrifícios e serviço. Deixa eu falar que isso é uma coisa, meu irmão. É óbvio que todos nós temos que trabalhar no reino de Deus, servir, abençoar. É verdade, tudo bem. Mas, gente, é obediência na palavra. O que adianta você ser um mero cristão? Vale a pena não. Um dia a pessoa ficou escandalizada comigo. Porque eu falei o seguinte, para ser morno, é melhor você ser frio, já vai para o inferno mesmo. Morno, olha o que a Bíblia fala, gente, sou eu não, pessoal, não fica escandalizado comigo não, vai ler a Bíblia, querido. Morno, vomitar-te-ei. Eu nunca vi você vomitar nada que é bom, nem que te dá bem-estar. Deixa eu te falar, você que é morno, Deus quer te vomitar. Decida logo. Ou você é de Deus, ou você é do inferno, de Satanás, de Lucifer, ou você é filho de Deus, ou é filho do diabo, ou você está nas trevas, ou você está na luz, ou você é santo, ou você é pecador, iníquo, ímpio. Para que esse meio termo, ele tem de morno. Morno não serve para nada, gente. Morno é feito para ser vomitado. Abra os seus olhos, meu irmão e minha irmã. Cristianismo não é religião, cristianismo não é uma instituição que os homens fundam, estabelecem. Cristianismo não é doutrinas e regras, preceitos humanos, não. Cristianismo é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristianismo é Ele em você, em mim, em nós, operando a vida soberana dEle, a vontade soberana dEle. Por isso eu vou continuar insistindo com você, obediência é tudo. Melhor do que você falar é você obedecer, melhor do que você ensinar é você obedecer, melhor do que você pregar é você obedecer. Não adianta você pregar uma coisa e viver outra, não adianta. Aí Jesus falou, vocês vão ficar em Jerusalém, tem que ficar em Jerusalém, estou mandando, é uma ordem minha. Vocês podem conviver comigo 40 dias, vocês estão vendo as minhas mãos furadas, meus pés, estão vendo a minha carne dilacerada, eu vou comer com vocês, nesses 40 dias o meu corpo será restaurado, vocês me verão ser elevado aos céus, cheio de glória, recebendo a glória, o poder, as maravilhas de Deus, tudo bem, tudo isso vocês verão, mas deixa eu dar uma notícia, tem que ficar em Jerusalém, tem que ficar lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu vou dar a vocês a capacidade de testemunharem sobre a minha vida, sobre a minha vinda, sobre o meu sacrifício, sobre a minha morte, sobre a minha ressurreição, sobre a minha exaltação. Vocês serão testemunhas em Jerusalém até os confins da terra, vocês pregarão o evangelho, vocês anunciarão todas as coisas, porém, vocês precisam ficar em Jerusalém. Vocês precisam permanecer. Sabe o que significa isso, meu irmão e minha irmã? Significa que eu tenho que esperar no Senhor, para que a vontade dele se cumpra na minha vida. E enquanto ela não se cumprir, eu não devo me mover, nem querer ajudar Deus. Você já quis ajudar Deus? Eu já tentei. Eu sei que você é muito mais santo do que eu, muito mais espiritual, você sempre tem essa coisa, né, espiritual. Eu já tentei ensinar a Deus. De vez em quando eu orava a Deus, falava assim, olha, melhor se eu fazer assim, assim, vai dar tudo certo. De vez em quando eu ficava com raiva de Deus porque não acontecia do jeito que eu queria. Mas como você é muito espiritual, você não tem esses sentimentos, eu louvo a Deus pela sua vida tão maravilhosa, esse coração tão lindo, né?
Então, para você que é mais ou menos como eu, assim, humano, limitado, finito, com emoções que nem sempre são as melhores, que precisa da graça de Deus, do amor dele, da disciplina dele, do Espírito dele para ensinar, então a gente tem que orar assim: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade, nos céus e na terra que se cumpra na minha vida a tua vontade, porque obediência é tudo. Quando eu te obedecer, além do que eu possa crer, além do que eu possa entender, além do que eu possa pedir, eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, por causa da obediência. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Unidade. Não é só unidade de boca, não é só unidade de vínculo de falar, é unidade de coração, de espírito. E vou dizer mais para você: em épocas de pandemia, de isolamento, de distanciamento, ainda assim no espírito nós estamos juntos, como igreja, como corpo de Cristo. Não importa onde você está agora, não importa em qual país, em qual região, em qual lugar, você pode ter a certeza de que Ele está agindo soberanamente na sua vida, através do corpo da igreja, através de Cristo Jesus. Então você e eu, nesta manhã, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, reunidos nesta manhã, em um mesmo Espírito, que nos liga através do Espírito Santo. Ele diz assim: de repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte. Então, irmãos, não teve vento forte, tá? Porque tem gente que quer sentir o vento. O vento arrepia todo. Se arrepiar, não tem problema não, irmão. Pode arrepiar à vontade, mas não é o arrepio que faz as coisas acontecerem. Houve um som como de um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. Não estavam de joelhos. Não que você não deva ficar de joelho, tem que ficar de joelho sim, vai ajoelhar e vai orar de joelhos até você ter o joelho de camelo, aquele com coisa de camelo, não tem problema não. Mas deixa eu falar uma coisa com você, meu irmão: Deus não está nem aí para a posição que você está, você sentado, deitado, ajoelhado, em pé. Quando Deus quer, do jeito que Ele quer, Ele manifesta a sua glória, e quando Ele manifesta a sua glória, você pode estar deitado, sentado, em pé, plantando bananeira, de joelhos, do jeito que você tiver. Uma coisa é certa: Deus não é, nunca esqueça isso, Deus nunca será dominado, Deus nunca será guiado, Deus nunca será ordenado pela nossa postura, tá? Para você que se acha muito espiritual no seu jeito de ser, nada, esquece, meu irmão. Ó, Deus olha o seu coração. Quando Deus vê o coração, você pode estar de qualquer jeito, Ele vai te alcançar. E aí diz a Bíblia que eles estavam todos assentados lá e viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Versículo de número 4, obediência é tudo. Obediência é tudo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. A promessa se cumpriu. Deus derramou o Espírito Santo sobre os filhos dele. Deus deu a eles a libertação do pecado por meio de Cristo e este crucificado. Deus deu a eles uma nova vida, um espírito novo, uma mente nova, através da ressurreição. E Deus os encheu e os enche com o Espírito Santo, através da sua exaltação. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado por Jesus não ter sido glorificado, diz João 7, 37 a 39, mas quando Jesus foi exaltado e glorificado, assentou-se à destra do Pai, eles ficaram esperando e Deus derramou dos céus a bênção, o fluir, o Espírito Santo como um rio de águas vivas. Todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E a partir daí nós vemos a igreja sendo estabelecida com poder e glória sobre a face da terra. A partir deste momento,
do derramar do Espírito Santo, a partir do momento que os homens ficaram cheios do Espírito Santo, o que acontece? Eles começam a pregar, sinais, maravilhas, prodígios começam a acontecer em Jerusalém, e eles começam agora, então, você vai ler depois Atos dos Apóstolos, a serem perseguidos, e à medida que eles são perseguidos, o que acontece? Eles vão fugindo. Aí você pode perguntar para mim, mas eles estavam cheios do Espírito Santo, por que eles não enfrentaram as autoridades, os sacerdotes, o governo e foram... Não, meu irmão, porque Deus faz assim. Paulo também tem experiências em que ele fugiu. Jesus se misturou no meio da multidão uma vez. Meu irmão, Deus é assim. Eu acho essa coisa tão linda, porque tem muita gente que crê que o Espírito Santo só pode ser derramado depois que a pessoa é batizada nas águas. Né? Aí a pessoa fala, tem que entregou a vida para Jesus, vai ser batizado nas águas, depois vai dar no Espírito Santo. Jesus mudou isso tudo na casa de Cornélio. Jesus mudou tudo. Olha, gente, o nosso Deus não é mandado, o nosso Deus não é guiado, o nosso Deus não é ordenado por você e por mim, pela nossa liturgia, religião, instituição ou preceitos, doutrinas e regras, não, viu? Sabe como é que aconteceu? Aqui Pedro pregou, depois você lê a Bíblia, e aí as pessoas se arrependeram, se entregaram e foram batizadas e foram cheias do Espírito Santo. Aí depois, na casa de Cornélio, Pedro chega lá e vai pregar e as pessoas são cheias do Espírito Santo e depois elas são batizadas. Olha que coisa tremenda, maravilhosa. É só Deus nos mostrando o seguinte: sou eu que sou o Deus que derrama o Espírito Santo. Sou eu que sou o Deus Espírito Santo. Eu habito, eu estou, eu vivo, eu transbordo onde eu quero, como eu quero, na hora que eu quero, em quem eu quero. A única coisa que você e eu precisamos fazer, meu irmão e minha irmã, é obedecer a Deus, obedecer a sua palavra e descansar. Por quê? Porque se Ele começou esta linda, maravilhosa, gloriosa obra de salvação na sua, na minha, na nossa vida, Ele vai aperfeiçoar esta salvação até a volta de Cristo Jesus. O mesmo que foi elevado aos céus, Ele descerá pelos céus para buscar aqueles que o confessaram diante dos homens como sendo Ele, Jesus, o único Salvador e Senhor. Por isso, na sua vida, na sua história, nunca, jamais creia que qualquer religião possa salvar. Somente Jesus Cristo salva, somente Jesus Cristo transforma, somente Jesus Cristo liberta, somente Jesus Cristo faz novas todas as coisas, somente Jesus Cristo nos enche com o Espírito dele, nos faz transbordar com o Espírito dele, e Ele, aí sim, gente, eu amo isso aqui, sabe por quê? Isso aqui para mim, eu lembro daquele cara que fala, tapa na cara do capeta, né? Eu fico pensando naquela encenação que é muito engraçada, mas enfim, é que eu fico pensando como, de verdade, né? Porque é meio sarcástico mesmo, é meio zombador mesmo. Quando Jesus zombou, triunfou, desprezou Satanás na cruz, é isso mesmo. Não é uma coisa assim, foi uma surpresa para o diabo, porque veja bem, o diabo nunca pensou que os planos de Deus antecedessem a sua criação, a sua existência. Esse é o ponto que as pessoas não entendem. A sua vida, a sua história, os planos de Deus para você antecedem a criação do mundo, antecedem a criação de tudo. Deus planejou para você, isso é sobrenatural, isso é soberano, não vai lá entender não, você vai ficar doido. Mas isso é maravilhoso, por quê? Porque tudo que Satanás intentou, quando ele falou, agora eu matei o Cristo, eu matei o Messias, eu crucifiquei o ungido de Deus, ele agora perdeu. Aí ele vai lá no inferno, destrói as armas de Satanás, toma as chaves da morte, ele é elevado aos céus, recebe do Pai a promessa do Espírito Santo, derrama sobre nós, e agora até a vontade de Deus em nossas vidas é operada pelo seu poder diante da nossa obediência, porque Deus é o que efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. O único ponto, um pontinho só, chama-se obediência. Obediência é tudo. Obedeça a Deus, obedeça a palavra dele e você experimentará o melhor dele na sua vida, na sua história, na sua casa, e ainda
que você tenha que andar pelo vale da sombra da morte, ainda que você tenha que ser levado como ovelha para o matadouro, ainda que você sofra injustiças, injúrias, calúnias, ainda que você seja rejeitado, ainda que você seja traído, ainda que você não ocupe os lugares que você pensou ocupar, meu irmão, minha irmã, a vontade de Deus na sua vida vai realizar a sua existência, porque você já não vive mais para a sua glória, não vive mais para si mesmo, você vive para Ele, que por você, por mim, por todos nós, morreu e ressuscitou. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você a glória dEle, a alegria dEle, a paz dEle, que excede todo entendimento e que há de guardar seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. E lembre-se, obediência é tudo.